Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Sandra Tirp, terapeuta integrativa. Sandra, antes que a gente entre na terapia integrativa, a gente sabe que a tua jornada é muito grande, né? Até tu atender esse chamado de querer ajudar muita gente. Como que foi essa jornada? Então, Márcio, muito obrigada pelo convite. Normalmente, muitas das histórias dos terapeutas, eles acontecem, ou tu acaba se tornando um terapeuta integrativo porque tu teve uma dor. Então, aos 28 anos, eu trabalhava como gerenciamento de um restaurante, né, a nível mais da área das finanças. E naquele período... Gerente financeira. E na época eu estudava contabilidade na PUC. E o que aconteceu? Durante uns 2 anos, assim, eu estava vivendo uma dor profunda por causa de um relacionamento. E a partir dali, eu chorava, uma época assim, durante um meio ano, acho que eu chorava todos os dias. Nossa. E eu nunca tinha pensado em fazer terapia, achava ainda, segundo a minha criação, terapeuta, tu só busca, o psicólogo só busca quando, né, tu nem sabia dessa coisa de buscar terapia. E aí eu pensei assim, mas eu preciso de ajuda. E aí, naquele inteirinho ali, eu conheci uma terapeuta de investigação do inconsciente. E essa terapia, ela é quase que uma regressão terapêutica, né? Onde tu busca no teu inconsciente, né, uma informação que não está no teu consciente. E naquele momento, foi como se fosse uma mágica. Então, em tipo 2 semanas, eu liberei toda aquela dor, né? Toda aquela dor que eu tinha, ela não existia mais, porque eu me dei conta, algo ficou claro para mim. E a partir daquele momento, eu comecei a olhar, uau, que coisa maravilhosa! E aí eu comecei a também formar grupos de meditação e fazer essas reuniões de meditação. Eu comecei a agregar logo várias pessoas querendo dizer assim, uau, vocês precisam também olhar para isso, perceber isso, né? E a partir dali também eu me percebi assim, nossa, eu não sou desse meio de finança, de contabilidade, eu até tinha pesadelo com os relatórios. E aí eu comecei a ter um olhar, né, de estudar assim, as terapias integrativas. Só que, claro, não tem uma faculdade, então são cursos livres, né? Então, um dos primeiros, né, que eu fiz, hoje é a BPR, então, que com auro crítico, que hoje se chama investigação do inconsciente, mas é regressão terapêutica. Aí depois, mestrado de Reiki, e aí yoga, e várias outras, assim, naturopatia. E mais recentemente, há 10 anos atrás, assim, que as constelações familiares, elas começaram a tomar uma força aqui no Brasil, né? Porque ela é uma terapia breve, aonde você consegue acessar dores profundas tuas, buscando no teu padrão ancestral, né? Nos teus padrões ancestrais, as repetições. E às vezes aquilo lá não serve mais para ti, ou tu não consegue dar conta da tua vida porque tu carrega coisas que os teus ancestrais carregavam, que também podem ser forças, mas às vezes são limitações, são coisas que eles passaram e que nós não precisamos mais passar porque é muito pesado, né? Então, às vezes, precisamos deixar na memória aquilo que tem que ficar na memória para tu ter força de vida, de seguir, né? Então, a constelação, ela também nos ajuda muito nesse sentido. Então, hoje, o meu enfoque maior é essa abordagem, esse olhar sistêmico, né? Porque tipo assim, você faz parte de uma família, tua família é um sistema, depois tu vai para uma escola, a escola é um sistema, né? Depois tu vai para o meio do profissional, ali é um outro sistema do qual tu vai fazendo parte. Então, são várias ambiências que elas nos impactam, né?
várias ambiências e tu é a integração de todas essas, né, esses sistemas. E às vezes tu precisa parar um pouco e perceber quem tu é na tua essência, ou o que tu quer. Será que tu está sendo impactado ou impactado pela ambiência ou o contexto relacional que tu estás, ou tu é aquilo que tu quer? Tu vai sendo moldado pelo que está na tua volta? Também, sim, mas tu está de acordo com aquilo? Tu acha que aquilo realmente é o que tu quer seguir? Né? Então, às vezes, a terapia ela faz tu parar um pouco e pensar nisso, né? Pode definir uma vida inteira. Eu tenho 3 pontos que tu falou que eu me identifico perfeitamente. A questão da dor, né? De tu transmutar isso. Eu tive na pandemia trabalho nenhum, 1 ano, nunca tinha acontecido na minha vida. Eu querer trabalhar e não poder. Ficar em casa era totalmente impensável para uma pessoa que viveu na rua, né? Eu, sendo do interior e gostando do interior, e agora voltando ainda mais para o interior, tu tá no meio da natureza, para mim era uma questão não negociável. E quando tu te obriga, né, mundialmente, a ficar trancado, isolado, foi um negócio realmente bem difícil, né? Sem trabalho, isolamento, não preciso repetir, né, o que foi a pandemia. E nesse meio tempo eu tive que buscar ajudas também, né? E entre elas tive a experiência de fazer uma constelação, porque também estava tendo esse tempo livre para olhar para a minha vida, né? Olhar o que eu precisava melhorar, tanto no digital, que eu não tinha, precisei realmente de uma pandemia mundial para fazer. Hoje metade da minha vida é digital. Metade do dia eu atendo vários clientes no mundo inteiro que eu não atendia antes, né? Então, essa coisa de transmutar, de pegar uma coisa que seria um problema e virar uma grande virada de chave, eu acho que isso é fundamental. A outra coisa que tu comentou, essa questão de ir se qualificando com mais de uma linha, né? Porque se tu só faz um tipo de aprendizado, a tendência é entrar numa bolha. Exato. E hoje o mundo está numa bolha de um partido político, ou de uma religião, ou de um time de futebol. E se o cara só olha o seu time, ele não consegue nem aprender com o adversário, né? E quando tu começa a olhar o todo, o aprendizado é mais rápido. Como tu falou a palavra clareia, nunca o mundo teve tão necessitando de clareza, né? E a constelação vem ajudando as pessoas a clarear, porque olha o passado, o presente, o futuro, vê o que realmente tu pode aproveitar e o que tu não é teu, né? Que aquilo tu tá só repetindo um padrão, como dizia a Elisa Regina, né? Ainda somos os mesmos e vivemos com nossos pais. Talvez tu não precise viver exatamente uma vida. Quantas pessoas se formam e pegam o diploma, entregam o pai e a mãe e vão fazer outra coisa? Exato. Porque o sonho daquela formação não era dele. Não era dele. E pode ser, às vezes, um curso que foi caro, né? Um odonto, uma medicina, que realmente são cursos que não são baratos. E às vezes a pessoa adoece depois e nem percebe por quê. Então, em muitos dessas terapias sistêmicas, a gente percebe assim, por que tu tá doente, né? Por que tu tá com esse nível de ansiedade? Ou por que tu tá indo para a morte em vez de ir para a vida, né? Que às vezes é a depressão, né? Então, por quê? Porque tu tá fazendo uma coisa que não é aquilo genuíno da tua vontade. A pessoa está na droga, se drogando para tentar anestesiar o caminho que já não está afim, né? Claro, tem N fatores, mas essa coisa de ir para a vida, para a morte, cada atitude, o detalhe depende disso, né? E a constelação já é usada hoje na área do direito até, né? Também. Na área do direito, na área da pedagogia sistêmica, na área da saúde, né? Na medicina. Por quê? Porque toda a dor, né? Toda, digamos assim, a doença, ela é gerada por uma emoção. Então, se tu consegue ajudar a pessoa através da autorregulação emocional, tu já ajuda ela a prevenção em relação a uma doença. Então, assim, muito se fala do breathwork, que é a respiração consciente, né? Aonde assim, a gente consegue acessar memórias também através das dinâmicas, né? Tu vai acessar memórias e dar um novo sentido às memórias, né? Inconscientes.
E também tu vai poder estar autorregulando o teu sistema emocional. Por exemplo, se tu está com ansiedade, respira, né? Respira, né? Para te centrar, autorregular. Às vezes tá muito nervosa, coisas bem simples, só que essas coisas que às vezes tu usa dentro de uma coisa muito simples, elas também podem ser auxiliadas num processo bem profundo, né? Então, às vezes a pessoa, ela está tão na mente que ela nem sente o corpo dela. Então, o exercício também é de tu sair um pouco do teu estado agitado mental e sentir o teu corpo. Porque às vezes o teu corpo está anestesiado, está ficando doente, tu nem sente ele. Então, tanto né, eu falo assim num sentido geral das terapias integrativas, porque nem toda pessoa consegue acessar, digamos assim, a questão dela através de uma forma de ser olhada ou de ser ajudada. A gente vai ter que entrar mais exercício, eu estou curioso para ver alguns modelos que já dá para usar hoje, só que a gente vai precisar de um bloco só para isso. Tá bom. O Multi Entrevistas vai fazer um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com a Sandra Tirp, terapeuta integrativa. Sandra, falou sobre a questão de respirar. A gente, óbvio, está sempre respirando, mas não intencional e não tentando identificar para tratar uma ansiedade, para tentar resolver, né, não só uma crise, mas aquela questão, esses dias eu entrevistei o Valmir Bandeira de pensamento intrusivo, para conseguir se perceber, né, tanto corpo, mente, como tu falou. Como que hoje uma pessoa que está nos assistindo pode prestar mais atenção nesse assunto? Então, uma das respirações básicas, que é uma respiração mais profunda, onde tu inspira pelo nariz, tu exala o teu abdômen e tu exala pelo nariz, né? Então, essa coisa assim, de tu também fazer em tempos. Tu inspira, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, exala, 1, 2, 3, 4, né? Então, essa coisa assim né? Dessa coisa assim, de tu prestar atenção aonde o ar passa pelo teu corpo. Então, aos poucos, quando tu tem mais tempo de exercício, tu vai percebendo assim, que tu começa a oxigenar teu corpo, até tu começa a sentir o teu pé sendo oxigenado. Então, é uma coisa de conseguir prestar atenção e acalmar, oxigenar, porque a gente também assim tu oxigena o teu cérebro, né? Porque automático, né? E porque tu dá um espaço, né? Porque a gente se hiperlota de informação, né? Tanto digital quanto, né? Os ambientes assim, tem muita informação por onde a gente anda. Então, como que tu vai dar um espaço, né? Quando tu também precisa se informar de muitas coisas, ou cada vez mais a informação ela é rápida e tu olha ali no YouTube, tu acha isso interessante, acha aquilo e vai indo, vai buscando, Então, tu vai te lotando de informação, mas como dá o espaço, né? Como que dá o espaço para isso? Então, é silenciar, né? Tu não vai assim, não pensar em nada, mas tu vai dar uma trégua, né? Para aquela hiperaceleração, né? Da tua mente. Perfeito. E tu comentou que a pessoa faz parte de sistemas, né? E atualmente o sistema empresarial é um dos que mais a pessoa não pode errar, porque é o sustento dela. Ali tem pressão, tem prazos, tem chefe, tem colegas, é um ecossistema de muitas variáveis, que é muito raro tu falar com alguém que está no mundo perfeito. Trabalhando que gosta, com quem gosta, chefe que gosta, mercado que gosta, o horário que gosta, acorda a hora que gosta, tudo é quase muito difícil ser perfeito, né? Como tu sugere que a pessoa dentro de uma empresa consiga ter isso, né? Essas ferramentas de conseguir, mesmo sem o cenário perfeito, conseguir se manter sem adoecer, sem ter tanta falta ao trabalho, tantos problemas. Tem empresas que depende da pessoa se vai capotar um caminhão ou não, porque é o cara que está no comando. Tem empresas que se o cara errar ali uma digitação já dá um apagão em
em um controlador aéreo. Como uma empresa ou uma organização hoje de trabalho pode melhorar com a terapia? Então, a constelação, né, ela pode ser vista de uma forma empresarial. A maioria das empresas, elas são familiares, muito delas, né? Então, como que está essa família, né? O contexto sistêmico dessa família que está empregando todas aquelas outras famílias. Então, porque como que uma pessoa ela está numa postura assim de trabalho? Tem tudo, tem a família atrás dela, tem o propósito dela, são várias coisas, porque todos somos pessoas com questões internas, questões ambientais. Então, como tu conseguir fazer parte de um sistema e tu ficar bem naquele lugar, é conseguindo muitas vezes nomear aquilo que tu sente, né? Ou fazer com que as pessoas elas consigam se comunicar melhor, né? Se comunicar melhor, transmitir a verdade, né? Dentro de um contexto. E às vezes isso é muito difícil, Pois é, e é muito difícil, principalmente assim, os homens é mais difícil ainda eles olharem para si e conseguirem falar e expressar aquilo que se passa. E às vezes assim, uma pessoa fica carregando coisas que ela não precisava, que se ela falasse, ela estaria liberando. E às vezes assim, um colega fica minando o outro colega, aonde se tu pudesse falar, ou se tivesse uma mediação para tu falar diretamente dentro do contexto, isso seria um alívio. Para tudo, né? Então, porque dentro das empresas são vários microsistemas, né? E às vezes todos eles têm que estar falando entre si. E eles não conseguem, porque às vezes tem um ali que tranca, né? Então, como destrancar aquele ali? Como descobrir aonde que tá esse nó, né? Então, às vezes, assim, tu não pode ficar olhando de uma forma ampla, às vezes tu tem que olhar de uma forma também mais minuciosa, né? Para conseguir perceber aonde que está a falha da engrenagem ali, né? Perfeito, eu uso muito o termo fake, o vendedor que não vende, o gerente que não gerencia. A pessoa, quando ela não está claro a missão dela, ela faz meia boca, né? E às vezes nem faz o que foi contratado. Ou porque está justamente com alguma questão com alguém e já começa a sabotagem, que é o mais incrível. Em equipes de venda com campeões, isso é direto. O cara quer competir achando que tem só uma chance de ganhar quando ele pode cooperar, né? Mas isso é outro assunto. Como é que tu faz hoje quando tu atende uma empresa que tem determinada linha e a pessoa que está ali, ela está ali só porque não tinha outra opção, né? Como que ela pode ou procurar corrigir ou tem vezes que a decisão é sair, não ficar lá, né? Tu estimular a pessoa, tipo, esse campo ou essa empresa não te pertence, tu tem que achar. Tu perceber assim, este é o meu lugar, esse é o lugar que me recebe, eu recebo este lugar. Então, o que eu entrego aqui, eu recebo o suficiente, eu estou feliz com isso em relação ao que eu entrego. Então, isso é esse dar e receber, né? Que é uma das leis sistêmicas, né? O quanto que esse dar e receber, ele está justo. Então, muitas vezes existem problemas dentro das empresas ou também em famílias em que essas relações, do quanto que eu entregue, o quanto que eu dou, ela é disfuncional. Então, começa a dar conflitos. Em algum lugar isso estoura, entendeu? Exato. Então, às vezes, que daí, falando mais claramente, o descontento em relação, né, à questão financeira, né? O quanto que eu entrego para a empresa e o quanto que a empresa me remunera, né? Então são várias... então, assim, como... E, às vezes, tem lugares, assim, onde os valores, eles são tão acolhedor, o valor ele é acolhedor às vezes, né? Tem ambientes que são mais acolhedores, as pessoas nem recebem tanto, mas elas estão felizes em estar ali, né? E outros, elas são muito bem remuneradas, só que estão infelizes de estar ali. Elas nem querem, né? Então, o que sempre, assim, o que está acontecendo no topo, né?
a missão em relação a o conceito daquele lugar, ele tá claro, né? A comunicação em relação ao contexto empresarial entre as pessoas está claro ou não está claro, né? E o que tu enxerga no futuro? As empresas vão começar a olhar isso? Já começaram a olhar? Poucas olham ou não olham? Como é que está isso? Já tem gente se fala muito de saúde mental, doença mental, e já entrevistei pessoas que falaram que saúde mental é o futuro, né? Sem isso não vai ter empresa que consiga entregar resultado e metas. Como que está isso na tua opinião? Como eu falei antes, assim, toda a doença, ela começa a partir de uma dor emocional. Então, se tu começa a tratar a dor emocional das pessoas, isso vai ficando melhor dentro do contexto ali. Por quê? A pessoa, às vezes, ela está ali, mas está com um problema com o marido, está com um problema com o filho, está com um problema com os pais e ela não consegue ficar centrada ali. Então, como fazer? Às vezes, ela só precisa de um apoio emocional de autorregulação para ela poder permanecer ali. E quando se fala em contexto de empresa, de grupo, às vezes é tipo fazer uma mediação de comunicação, uma mediação de percepções de cada um em relação àquele contexto. Às vezes isso esclarece muita coisa. E o trabalho do constelar, ele é muito dessa coisa assim, de tu também mediar, né? Perceber o que acontece de verdade ali, né? E às vezes assim até tu consegue fazer uma leitura do que está no inconsciente dali, no inconsciente daquela ambiência, que às vezes não está tão consciente. Então, como tornar consciente ou como tornar claro aquilo que pode estar oculto na ambiência, que às vezes ninguém se dá conta, ou nem os próprios empreendedores se dão conta do que está acontecendo ali. Porque talvez eles estão respondendo a algo que eles nem sabem, então que comprometem todo um sistema. Boa. Então, como descobrir isso, né? Então, a constelação é uma das ferramentas, né? Bacana. Eu tive a oportunidade de experimentar, achei super válido, né? Minha família tem N situações, algumas realmente graves, assim, ao longo dos anos, e saber o quanto isso interfere ou não na minha vida foi bem legal, foi uma ferramenta importante para mim. Mas, no último minutinho, o que tu faz nas tuas horas de folga? Tu vai para a natureza, tu vai para o shopping? Onde que um constelador, né, uma pessoa que trabalha com a dor dos outros, busca sua energia? Eu, para me autorregular, né, para regular minha natureza interna, meu fluir, eu preciso entrar em contato com a natureza, com o verde, com a terra. Então, assim, fazer trilhas, caminhadas, respirar na mata, né, para autorregular e autocentrar-me. Então, e também para tu ouvir aquela sincronia de sons da natureza e para tu estar também na percepção do que é tão sincrônico e tão fluido quando tu olha assim para a mata ou para aquilo que acontece na natureza e como tu consegue também soltar e deixar acontecer, né, para você as coisas, não querer controlar tudo, porque às vezes quanto mais tu controla, mais resistente tu se torna e mais tu tá impedindo as coisas a fluírem na tua vida. Então a natureza, para mim, ela me auxilia a lembrar de soltar e perceber a sincronicidade das coisas. Muito bom, mais mato, menos celular. Eu estou nessa fase, estou com uma fazenda agora onde 95% é mato, então estou vivendo isso e posso confirmar. Sandra, obrigado por ter dado essa aula, essa inspiração. E para muitos podem seguir Sandra Tirpe. Sandra Tirpe, então. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais pessoas que tu sinta que ele pode ser útil. E o Multi Entrevistas fica por aqui. Até o próximo programa.